Abaixo o imperialismo americano. Pois é, nos anos 60 e 70, pichações como essa eram muito comuns em todo o Brasil. Mas não apenas no Brasil. No mundo todo havia quem lutasse contra o chamado imperialismo americano. Mas afinal de contas, o que significa imperialismo? O que significa dizer que um país é imperialista? Imperialismo é o tema de hoje. Mas será que as pessoas sabem o que isso quer dizer? Vamos ver. Diz pra gente, você sabe o que quer dizer imperialismo? Não. Imperialismo? É a influência estrangeira num país, principalmente no país de terceiro mundo, infelizmente, não é? O imperialismo não é nenhuma novidade na história da humanidade. Desde os tempos antigos, há registros de regiões dominando outras regiões, ou mesmo de civilizações inteiras sendo submetidas por outras civilizações. Mas o que nos interessa na teleaula de hoje é investigarmos o imperialismo moderno. O imperialismo que tem o seu auge no século XIX, que tem os países europeus como seus principais agentes. Mas por que será que a Europa se torna imperialista? Quais os motivos que transformaram os países europeus em países imperialistas? 1850. A partir da metade do século XIX, a Europa se torna o continente mais poderoso do mundo. A Revolução Industrial é um sucesso. As fábricas produzem a todo vapor e produzem muito mais que a própria Europa pode consumir. Por isso é preciso encontrar novos mercados para vender esses produtos industrializados. É preciso romper as fronteiras de outros países, não só para vender, como também para obter matérias-primas para as indústrias. E são basicamente esses dois fatores, a busca de novos mercados e a obtenção de matérias-primas, os responsáveis pela maior corrida imperialista já vista entre os países europeus. Mas não foram só as necessidades de encontrar novos mercados consumidores e fornecedores de matérias-primas que fizeram com que os burgueses europeus se tornassem imperialistas e partissem em busca de novas terras. Curiosamente, a mesma indústria que trouxe a riqueza trouxe também a miséria. Isso porque a utilização cada vez mais intensa das máquinas gerava um número cada vez maior de desempregados. E onde há miséria, você sabe, há instabilidade social. E instabilidade social era uma coisa que os burgueses europeus não queriam. Então, como será que eles resolveram o problema de milhões de europeus desempregados? Muito simples. Os mesmos países que compravam os produtos industrializados dos europeus e forneciam matérias-primas tinham que receber também os desempregados. Foi assim que começou a grande imigração europeia do século XIX. Inglaterra, primeira metade do século XIX. Sopa de novo? Dê graças a Deus que hoje tem batata. Batata onde? Meu Deus. Até quando? Falam tanto nessas tais de indústrias. Que a Inglaterra está cada vez mais poderosa. Mas para mim essas máquinas não trouxeram nada. Pelo contrário, tiraram tudo. Meu marido desempregado. Meu filho com fome. Chega! Tá, chega! A Inglaterra está pequena demais para nós. Vamos fazer o seguinte. Vamos arrumar nossas coisas e vamos para América, tá? Para América. Nova York, Estados Unidos. Rosana, meu amor, a vida de imigrante brasileiro em Nova York não é nada fácil. Mas para minha surpresa, você não sabe. Aqui tem gente do mundo todo que, como eu, veio tentar a sorte. E tem mais. Essa história de imigração não é novidade nenhuma por aqui. Desde o século passado, que milhões e milhões de pessoas vêm para cá. O que eu estou achando de mais interessante nisso tudo é que meus avós emigraram da Itália para o Brasil. E agora sou eu, descendente de imigrantes que emigrou do Brasil para cá.
Os números da imigração europeia no século XIX são impressionantes. Olha só, entre 1835 e 1914, mais de 60 milhões de europeus emigraram para outros países. Países como, por exemplo, o Brasil, que ocupa um lugar de destaque no contexto da imigração europeia. Milhares de alemães, italianos e espanhóis, entre outros povos, vieram para cá. Aqui em São Paulo, por exemplo, onde os empregos gerados pela indústria e pelo cultivo do café atraiu muitos estrangeiros, é só olhar para o lado que você vai encontrar muita gente que é neto ou bisneto de imigrantes. Quer ver só? Tem imigrantes europeus na sua família? Tem. Da onde? Tem de Portugal, da Espanha e deve ter um asiático perdido também. Itália e França. Primeira geração de brasileiros. Mãe alemã, pai francês. Tem, meus pais são espanhóis. Como você viu até agora, a Europa, a partir da segunda metade do século XIX, vive uma necessidade de conquistar novas terras. Isso porque precisava encontrar novos mercados para vender os seus produtos industrializados, fornecedores de matérias-primas e novas terras para resolver o problema dos desempregados, do excedente de mão de obra. Em resumo, esses foram os motivos que levaram a Europa a se tornar imperialista e a colonizar boa parte da África, da Ásia e da Oceania. Mas quem dominou quem nesse jogo imperialista? 1876. Este é o ano em que se realiza a Conferência Internacional de Bruxelas. Com as resoluções dessa conferência, a África é dividida entre as potências europeias colonialistas. Em pouco tempo, os europeus se instalam em lugares estratégicos do continente africano e dominam as populações locais. Essa ocupação, essa colonização que se vê a partir de 1876, não é novidade alguma para os ingleses. A Grã-Bretanha, o maior império colonial de todos os tempos, já há algum tempo vinha conquistando e colonizando novas terras. Hong Kong, China. Carminha, Hong Kong é deslumbrante. Apesar de estar no Extremo Oriente, a influência da cultura ocidental pode ser vista por toda parte. E sabe de onde vem essa influência? Vem dos ingleses que em 1842 tomaram posse e nunca mais deixaram Hong Kong. Hong Kong não foi a única conquista dos ingleses no Oriente. Excelentes navegantes, os ingleses dominavam os mares como ninguém. E foi através da superioridade da sua marinha que a Grã-Bretanha conseguiu estender o seu império para praticamente todas as partes do globo terrestre. Depois de ocupar Hong Kong, os ingleses conquistam a Índia, o Egito e logo depois dominam também todo o sul do continente africano. A Grã-Bretanha também criou várias colônias de povoamento na Oceania e no Pacífico, além das inúmeras ilhas e bases navais que, distribuídas por todo o planeta, lhes garantiam o controle e o domínio dos mares. É claro que essas conquistas todas tiveram um preço que foi pago com milhares de vidas. Afinal de contas, nenhum país se deixa submeter assim por outro. Mas a superioridade econômica e militar dos ingleses fazia com que eles acabassem sempre levando a melhor. A Grã-Bretanha foi o maior império colonial, mas não foi o único. Vários outros países europeus também se expandiram por outros continentes, submetendo outros povos aos seus objetivos colonialistas. Como a Alemanha, a França, a Rússia, a Itália, a Holanda, a Bélgica, a Espanha e Portugal. Pô, Vicente, os europeus dominaram mais de meio mundo. Meio mundo não. Eles dominaram mais da metade do planeta, Gil. Pois é. Não é à toa que qualquer país que a gente vai hoje em dia, a gente sente a presença dos europeus, não é? Isso é verdade. Agora, tudo bem, os europeus foram os maiores colonizadores, os grandes imperialistas do século XIX, mas não foram os únicos, viu? Não? Pode apostar que não. Além dos europeus, 2 outros países se transformaram em potências econômicas durante o século XIX. E a exemplo dos europeus, eles também adotaram políticas imperialistas. Sabe que países são esses? O Japão e os Estados Unidos.
Os motivos que levaram o Japão ao imperialismo, à conquista de novos territórios, foram os mesmos das potências europeias: excesso de população e necessidades de matérias-primas e mercados para os produtos de suas indústrias. O Brasil viveu de perto essa época da história japonesa, principalmente por causa do grande número de imigrantes japoneses que vieram para cá, principalmente para São Paulo, onde existe até um bairro japonês, que é esse aqui, o bairro da Liberdade. No final do século, o Japão adota para valer uma agressiva política imperialista e em menos de 2 décadas já domina boa parte da Ásia. Mas e os Estados Unidos? Que motivos levaram os americanos ao imperialismo? Estados Unidos, fim do século XIX. Isso é que é uma beleza. Eu não disse, mulher, que a América é onde está o futuro. Você só não falou é que nós, os imigrantes, é que seríamos esse futuro. Isso não é uma maravilha? Conquistamos o Oeste. Hoje a América é esse mundo. O que foi? Saudades do nosso filho. O nosso filho está ajudando a América a se tornar a potência do próximo século. O nosso filho está na guerra, meu senhor. Não é guerra. Nós apenas estamos ajudando os rebeldes cubanos a expulsarem os espanhóis de lá. E Porto Rico? E as Filipinas? Afinal de contas, por que os Estados Unidos estão tomando posse de tantos lugares? No fundo, sabe o que eu acho? É que os Estados Unidos estão ficando cada vez mais parecidos com a Inglaterra. E era o que estava acontecendo mesmo. Terminada a Guerra de Secessão, os Estados Unidos consolidaram sua unidade política e experimentaram um extraordinário desenvolvimento econômico. Em pouco tempo, o país já estava entre os mais poderosos do século XIX. Daí, para começar a expandir o seu território, foi um passo. Primeiro veio a conquista do Oeste, na própria América do Norte. Depois, a expansão avança para Cuba, Porto Rico e Filipinas. Até que no começo do século XX, os americanos tomam o Panamá, tendo controle sobre o canal que liga os oceanos Atlântico e Pacífico. O que se viu daí para frente foi a transformação dos Estados Unidos no maior país imperialista do século XX. Um imperialismo que teve muito a ver com a nossa história, com a história do Brasil. Pois apesar de nunca termos sofrido uma intervenção direta, de certa forma sempre estivemos sob a influência dos americanos. O imperialismo, como você viu, levou as potências do século XIX a querer conquistar cada vez mais territórios e muitas vezes a disputarem entre elas esses territórios. Essa rivalidade colonialista acabou detonando uma corrida armamentista que preparou o terreno para uma guerra, aquela que viria a ser a Primeira Guerra Mundial. O Brasil é um país que recebeu muitos imigrantes de todas as partes do mundo. Olha, aqui mesmo, eu tenho certeza que a gente vai conversar com muitos imigrantes ou filhos de imigrantes que vieram para o Brasil há muito tempo atrás. Da Dalmácia, Iugoslávia agora. Iugoslávia. Meu pai é filho de português e minha mãe é espanhola. Meus pais vieram da Iugoslávia. Minha Espanha. E aí, você reparou como eu só conversei com pessoas que vieram ou que os pais vieram da Europa nos primeiros 10 anos do século XX? Agora, o que será que estava acontecendo na Europa naquela época para tanta gente querer sair de lá? Os pais iam na guerra e as mães, mulheres, ficavam tratando de 5 ou 6 filhos. A situação era precária, não tinha comida, não tinha nada. Eu perdi meu pai lá. Arriscar a vida, né? A minha mãe ficou viúva com 7 filhos. Nós não tínhamos nem o que comer, meu amigo, naquela época, viu? Pois é, muitos europeus vieram para o Brasil e para outros lugares por causa da Primeira Guerra Mundial. E esse é o assunto da teleaula de hoje. A teleaula de hoje vai contar a história da Primeira Guerra Mundial. Você vai conhecer os motivos que provocaram a guerra e entender por que tantos países lutaram em diferentes lugares do mundo. Você vai ver ainda como os avanços da industrialização foram aproveitados nos campos de batalha e saber o que aconteceu de importante no mundo com o fim da Primeira Guerra. E aí,
Tá preparado para começar a estudar a Primeira Guerra Mundial? Então, vamos à luta! Não vai pensar que eu estou aqui brincando com os meus soldadinhos. Isso aqui é para mostrar o que estava acontecendo na Europa quando estourou a Primeira Guerra Mundial. Dá só uma olhada. Isso aqui é a Europa na época da Paz Armada, um período que vai de 1871 a 1914. Durante todos esses anos, as potências europeias investiram muito dinheiro na fabricação de armas. Muitos países foram formando exércitos poderosos. Agora, para que tantos exércitos se a Europa não estava em guerra? Parece absurdo, mas isso tinha lá a sua lógica. As grandes potências europeias disputavam colônias e mercados consumidores em todo o mundo. E na própria Europa havia conflitos por causa de territórios. Por exemplo, o Império Austro-Húngaro era enorme. Aqui dentro havia tantas nacionalidades diferentes que a tensão era permanente. Além disso, a Rússia e a Áustria estavam de olho nesta região, a Sérvia. A Rússia também disputava com a Alemanha o controle da Polônia e da Europa Central. A França, por sua vez, não se conformava de ter perdido parte do seu território numa guerra contra a Alemanha. Com tantos interesses em jogo, os países mais poderosos da Europa começaram a fazer a chamada política de alianças. A Alemanha, a Áustria e a Itália se juntaram para formar a Tríplice Aliança. E para contrabalançar o poder dessa aliança, a Inglaterra, a Rússia e a França formaram a Tríplice Entente. A situação da Europa naquela época era como um balão cheio de ar, onde bastaria qualquer espetadinha para que a guerra estourasse por todos os lados. Foi mais ou menos isso que aconteceu em 1914. Tudo começou nesse pontinho aqui da Europa, a cidade de Sarajevo. Sarajevo, Bósnia. Oi, prima. Hoje eu conheci a cidade onde começou a Primeira Guerra Mundial. Só de estar aqui, me deu a maior vontade de ler mais sobre a história do mundo. Porque, para falar a verdade, eu nunca entendi direito o que foi que aconteceu de tão sério em Sarajevo, que acabou provocando uma guerra entre tantos países no ano de 1914. Sarajevo, 28 de junho de 1914. O arquiduque Francisco Ferdinando, príncipe herdeiro do trono da Áustria, é assassinado enquanto visita a cidade. O assassino é um estudante ligado a uma organização secreta sérvia. E o crime acontece porque a visita do arquiduque tinha um importante conteúdo político. O príncipe herdeiro visita Sarajevo para demonstrar o domínio da Áustria na região. Seu assassinato é um desafio, uma afronta à autoridade austríaca. E a resposta é imediata. A Áustria intervém na Sérvia. A Rússia também mobiliza seus exércitos na região. A Alemanha faz o mesmo. E por causa das alianças entre as potências, em pouco tempo a guerra se espalha pela Europa. A Guerra de 1914 foi um conflito essencialmente europeu, mas não foi à toa que ela recebeu o nome de Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos e o Japão também participaram da guerra, e várias colônias europeias se transformaram em campos de batalha. Ô Vicente, agora eu entendo porque se chama Primeira Guerra Mundial. Eu acho que nunca teve uma guerra desse tamanho no mundo, não é verdade? Nem desse tamanho, nem tão equipada. Peraí, como assim? Ó, você lembra aquela história da Paz Armada? A história das potências europeias investirem muito dinheiro em armas? Lembro, e daí? E daí que as armas que foram usadas durante a Primeira Guerra Mundial, elas eram muito mais poderosas do que as armas que existiam antes. E muito mais destrutivas também, né? Peraí, vamos ver se a gente encontra então algumas armas aí, vai? Quer ver? Olha só, artilharia pesada, armas de repetição, metralhadoras. Tá louco, hein? Isso aí não é nada, viu, Gil? Essas sim eram as armas novas naquela época. Olha só que terrível, Gil. Lança-chamas, gases tóxicos, tanque de guerra. Nossa, o que mais tem aí, hein? Ó, no mar, por exemplo, as esquadras começaram a utilizar enormes navios encouraçados, que carregavam peças de artilharia pesada. E tinha também os submarinos, né? Eles eram armados de torpedos e minas explosivas. E tinha também os aviões.
No começo da guerra, os aviões eram usados só para vigiar os movimentos dos inimigos. Mas depois eles foram armados com bombas e metralhadoras. Nossa, essa guerra deve ter sido terrível, né, Vicente? Será que antes de entrar nessa guerra, os países não pensaram no estrago que essa guerra podia causar? No início da guerra, os dois lados acreditavam numa vitória rápida e decisiva. Mas não foi nada disso que aconteceu. A Primeira Guerra durou 4 anos e 8 milhões de pessoas morreram. Os exércitos alemães ocuparam parte da Bélgica, invadiram a França e ameaçaram avançar sobre Paris. Foram detidos na gigantesca Batalha do Marne. Numa frente de 280 quilômetros, cerca de 2 milhões de soldados alemães e franceses disputaram uma das maiores batalhas da história. Os franceses conseguiram deter o avanço alemão. A partir daí, a frente ocidental se transformou numa estática. Soldados alemães e franceses lutavam dentro de trincheiras protegidas com arame farpado e metralhadoras. Na frente oriental, os despreparados exércitos russos invadiram a Prússia Oriental. A luta continuou ali com resultados variáveis, até a rendição da Rússia em 1918. Nos Balcãs, depois de lutas muito duras, tropas austríacas e alemãs ocuparam a Romênia e a Sérvia. A Itália, que fazia parte da Tríplice Aliança, acabou entrando na guerra ao lado da Tríplice Entente, abrindo a Frente Alpina. Lá também se desenvolveu a Guerra de Trincheiras. Os italianos acabaram sendo derrotados em 1917 pelas tropas da Alemanha e da Áustria. No Oriente Médio, a Inglaterra provocou a revolta de tribos árabes contra os otomanos. Entre 1915 e 1917, as colônias alemãs na África foram ocupadas por tropas francesas, belgas e britânicas. No Pacífico, o Japão entrou na guerra contra a Alemanha para tomar as suas colônias. Abril de 1917. Os Estados Unidos entram na guerra contra a Alemanha. O motivo que levou os Estados Unidos a entrarem na guerra foi o ataque dos submarinos alemães à sua frota comercial. O ataque aos navios norte-americanos estava provocando enormes perdas materiais e humanas. Isso afetava profundamente os interesses comerciais dos Estados Unidos. A intervenção norte-americana na guerra seria decisiva para a vitória dos países da Tríplice Entente. Você conhece histórias de como as pessoas viviam na Primeira Guerra Mundial? Você colhia um pouco de vinho, se entrava um dinheirinho, você tinha alguma coisa, mas pouca coisa. Meu pai foi obrigado a ir para o interior, porque aqui todo mundo ficou desempregado, houve uma crise muito grande. Era mais ou menos, o pobre é em todo lugar, né? Pois é, a guerra afetou a vida das populações civis dos países envolvidos. A economia dos países em guerra se transformou profundamente durante o conflito. Entre 20% e 40% da população masculina adulta foram recrutados para servir nas Forças Armadas. Mulheres e crianças compensaram a falta de mão de obra nas fábricas e no campo. As fábricas se dedicavam quase que exclusivamente à produção de armas e equipamentos militares. E as estradas e as ferrovias serviam prioritariamente aos exércitos. No começo, até que havia um certo entusiasmo, principalmente por causa da propaganda. Mas depois de 4 anos de batalhas, a situação dos países em guerra era de desencanto e desespero. Um escritor alemão chegou a comentar: se não chega a paz, chegará a revolução. Mas a paz acabou chegando antes. 1918. O exército alemão assina a rendição na cidade francesa de Compiègne. Em janeiro de 1919, é realizado um encontro internacional para discutir as condições de paz. As condições impostas para a Alemanha no pós-guerra são duras. A Alemanha fica desarmada e parte do seu território é militarmente ocupada. Além disso, a Alemanha tem de pagar uma pesada indenização pelos custos da guerra e perde todas as suas colônias. A paz acaba modificando o mapa do mundo. A Áustria é dividida. A Hungria se torna um país independente. A Polônia volta a ser independente. A Turquia perde parte do seu território para a França e a Inglaterra. E a Rússia também perde o seu domínio sobre vários países.
Em 1919, é criada a Sociedade das Nações, um organismo encarregado de resolver as disputas internacionais e manter a paz mundial. Mas a gente sabe que essa paz não durou muito tempo. Logo veio a Segunda Guerra. A Primeira Guerra Mundial. O fim de uma era. O fim do século que precedeu ao XX mostrou uma civilização europeia tão fascinante que parecia ter conquistado todos os desejos de riqueza da humanidade. Houve terríveis guerras no século anterior, mas agora a Europa parecia ter encontrado a paz através do equilíbrio diplomático. Além disso, o rei da Inglaterra, o czar russo, o Kaiser alemão e o imperador austríaco tinham algum grau de parentesco. Eram todos parte de uma família. O que haveria a temer? Como resultado da era vitoriana, a próspera Inglaterra possuía uma frota de navios mercantes e várias colônias. Suas costas eram protegidas pelos muros intransponíveis de aço da Marinha Real. 1/4 do globo pertencia à Inglaterra. A Alemanha era um milagre industrial, tornando-se o centro mais rico do poderio industrial europeu. O exército da Prússia era brilhantemente profissional. Sua marinha crescia rápido. O ex-chanceler Bismarck teria dito: "Estou entediado. As grandes coisas já foram feitas." A França, com seu rico império além-mar, tornara-se tão importante intelectual e economicamente que Paris passou a ser o centro da cultura e dos negócios mundiais. O exército francês se mobilizava por trás de fortalezas que protegiam a fronteira oriental contra os alemães. Um ditado dizia: "Tão feliz quanto Deus na França." A Rússia era uma monarquia feudal. Sua corte suntuosa escondia uma decadência interna, mas seus gênios da literatura, da música e da dança deram-lhe estatura mundial. Apesar dos exércitos russos serem mal equipados, eram enormes e valentes. Mas um revolucionário chamado Trotsky observaria que a história já pousou sua gigantesca bota sobre o mapa. A Áustria, no 66º ano do reinado do idoso Franz Joseph, estava sitiada pela arrogância, com as tensões de um império poliglota prestes a romper-se em fragmentos étnicos. Mas isso não era novidade. A magnífica corte de Viena parecia eterna ao som de suas valsas. Em Washington, Woodrow Wilson governava um país jovem e feliz, com seus pensamentos elevados e pacíficos, típicos do professor universitário que fora um dia. É correto dizer que os americanos, tanto de dentro quanto de fora do governo, eram da opinião que a guerra na Europa não era de sua conta. Em Sarajevo, Bósnia, a manhã do dia 28 de junho de 1914 era um dia ensolarado de paz. O arquiduque Franz Ferdinand, herdeiro do trono da Áustria, e sua amada esposa, Sophie, estavam em um automóvel conversível fazendo a revista militar no dia de seu 14º aniversário de casamento. Mas o jovem Gavrilo Princip, um austríaco de 19 anos pertencente ao grupo radical chamado Mão Negra, aguardava no meio da multidão que assistia à parada. Com 2 tiros ele cumpriu sua missão, matando Franz Ferdinand e Sophie. As últimas palavras do arquiduque foram: "Não foi nada." Mas o pequeno revólver de Princip dera início à morte de dezenas de milhões de pessoas.
Todas as viúvas, os órfãos, os membros perdidos, os milhões de mortos. Não faz o menor sentido e não há uma maneira de expressar o que aconteceu. A morte e os feridos foram o resultado da guerra. 9 milhões de soldados russos, 7 milhões de alemães, 7 milhões da Austro-Hungria, 6 milhões de franceses e 90 mil do Império Britânico e mais de 200 mil americanos em apenas 7 meses de batalha. A Grande Guerra matara 22 milhões de homens. Wilson voltou para casa para discutir longamente com o Congresso seu desejo que os Estados Unidos entrassem na Liga das Nações. Tentava discutir esse assunto com o povo quando um derrame venceu-o na última luta da Grande Guerra que ele perdeu. Sua liga morreria sem a América. Os exércitos aliados voltaram para casa em grandes paradas. Mas o preço da guerra foi maior do que podia ser mostrado. Juntamente com tantos soldados mortos, desapareceram séculos de esperança nas possibilidades da inteligência, gentileza e grandeza humanas. Os alemães, austro-húngaros, otomanos e impérios russos terminaram seus dias no centro da Europa, e o Império Britânico foi fatalmente ferido. A inocência americana ficara no passado. O que fora perdido em arte, tesouros, saúde, gênio e alegria jamais seria recuperado. Assim como as lágrimas daqueles que esperaram para sempre pela volta dos 22 milhões que dormem sob um mundo destruído. Essas feridas não têm cura. E 21 anos depois, a carnificina começaria novamente.